Se você quer saber mais sobre o movimento do arrastar do bebê, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer as 5 coisas que você precisa saber sobre esse movimento. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta e especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do bebê. O arrastar é um importante marco do desenvolvimento, que vai permitir que o bebê tenha autonomia para explorar o ambiente. Mas existem muitas dúvidas sobre esse movimento e eu preciso trazer algumas informações que são essenciais para que você não se preocupe à toa. Então nesse vídeo eu vou trazer as 5 principais informações que você precisa saber sobre esse movimento do arrastar do bebê. Então fica aqui comigo até o final, que a última informação vale ouro, mas todas são essenciais. E a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que existem 2 tipos especificamente do arrastar. Então no início do aprendizado do movimento, o bebê acaba fazendo esse movimento do arrastar, pegando os braços e puxando para frente e jogando o corpo. Então ele não consegue fazer dissociação. Então ele vai fazendo esse movimento como se fosse um todo, né, um bloco. Então ele vai se puxando para frente. Depois, ao longo do treino, né, conforme o bebê for tentando fazer esse movimento de se deslocar, de arrastar, ele começa a fazer esse movimento de uma forma mais eficaz, de uma forma mais rápida. Então ele começa a conseguir fazer esse movimento de dissociação. Então a gente chama esse do arrastar soldadinho, que é quando o bebê ele vai arrastando, puxando de um lado e do outro, ele vai fazendo esse movimento recíproco. E esse marco normalmente acontece na fase entre 7 e 9 meses. E outra coisa que eu preciso falar sobre esse movimento é que é normal que no início do aprendizado o bebê faça o arrastar para trás, porque para ele é mais fácil deslocar o seu corpo para trás. Então ele vai descobrindo que ele consegue se deslocar, só que primeiro ele faz esse movimento para trás e depois ele começa a entender que ele pode fazer esse movimento para frente também. Então é normal eu sempre receber essa dúvida no meu Instagram de bebê que se arrasta para trás, se é normal, o que fazer para ajudar. Então é normal no início o bebê fazer esse movimento para trás, e o que a gente pode fazer é começar a colocar os objetos que o bebê tem interesse mais na frente, para que ele tenha interesse em conseguir deslocar o seu corpo para frente. E se esse vídeo já está sendo bastante esclarecedor para você, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. E a terceira coisa importante que eu preciso falar sobre esse movimento é que ele vai dar autonomia para o bebê explorar o ambiente. Então essa é uma das primeiras formas de deslocamento mais eficiente para o bebê. No início o bebê ele consegue se deslocar, mas ele faz isso rolando ou pivoteando, só que esses movimentos do rolar acaba sendo mais lento e o pivotear o bebê só vai conseguindo deslocar em uma direção. Quando o bebê arrasta, ele consegue ir arrastando para todas as direções, e isso vai dar uma autonomia para o bebê conseguir explorar o ambiente, e é através da exploração que o bebê desenvolve cada vez mais. Então é um movimento super importante para o desenvolvimento do bebê, e é por isso que a gente precisa dar essa liberdade e incentivar esse movimento. E se você quer aprender como estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar no desenvolvimento do seu bebê na fase dos 0 aos 2 anos através do método Desemped. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E uma outra dúvida muito comum que eu costumo receber é do bebê que não arrasta e já engatinha. Então eu preciso dizer que nem todo bebê vai arrastar e não tem problema, porque o arrastar é como se fosse um movimento que vem antes do engatinhar, é como se fosse um movimento primitivo do engatinhar, porque ele vai ter os benefícios que o engatinhar dá para o bebê, só que o engatinhar vai dar ainda mais benefícios. Então se o bebê ele não arrastou, mas ele já está conseguindo engatinhar, ele vai ter todos os benefícios do arrastar e vai ter os outros benefícios que só o engatinhar traz para o bebê. Então não tem problema que o bebê ele comece a engatinhar e não passe por esse movimento do arrastar. O que acontece é que alguns bebês têm um interesse muito grande em deslocar, mas tem uma fase que eles ainda não têm maturidade nem força suficiente para fazer o movimento do engatinhar. Então eles acabam descobrindo essa outra forma de deslocar que é mais simples, que é através do arrastar. Então no arrastar o bebê fica com o corpinho todo grudado no chão, e por isso que é um movimento mais simples que o engatinhar, que é um movimento em que o bebê tem que ter essa força para tirar a barriguinha do chão e ficar nessa postura do 4 apoios. Então se o seu bebê começou a ter um interesse em deslocar, mas ele já conseguiu engatinhar, não tem nenhum problema. Agora uma informação que vale ouro e é muito importante sobre esse movimento do arrastar é que o bebê necessariamente ele vai precisar evoluir para o engatinhar. Então o bebê que não arrasta, mas engatinha,
tá tudo bem, só que o bebê que só arrastar e que não engatinhar, ele não vai ter os benefícios do engatinhar. Então a gente precisa investigar e incentivar esse movimento do engatinhar, que é tão importante para o bebê. Então, como a gente conversou lá no início, o arrastar é um movimento que a gente espera que aconteça na fase dos 7 aos 9 meses. Depois disso, a gente espera que o bebê evolua para o engatinhar. Então, de 9 a 11 meses, a gente espera que o bebê consiga evoluir para essa postura do 4 apoios e fazer esse movimento do engatinhar. Se seu bebê, por acaso, ele está nessa fase do engatinhar, mas ele só está se deslocando, arrastando, assista também esse vídeo.